Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no F90. Saiu o sorteio da Libertadores. São Paulo já conhece o seu adversário das oitavas de final, vai jogar contra o Nacional. Vamos acompanhar aqui a mídia projetando esse duelo, essa partida. Deixar os créditos à ESPN aqui abaixo na descrição. Deixa aquele like para fortalecer o trabalho. Mas agora bora pro vídeo, galera. São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Então teremos do lado esquerdo do confronto, vamos lá, São Lourenço e Atlético Mineiro. O vencedor enfrenta o segundo do grupo C, que pode ser Grêmio ou Atipato The Strongest, e o Fluminense. Ou seja, Fluminense, Atlético Mineiro e Grêmio podem estar no mesmo caminho. Ainda do lado esquerdo, não temos brasileiros. Talleres contra o River Plate, o confronto argentino. Colo-Colo contra o Júnior, da Colômbia. Agora o outro lado. Nacional do Uruguai contra o São Paulo. Botafogo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras ou São Paulo e Botafogo pode ser o confronto nas quartas de final. E na parte de baixo, Peñarol contra o primeiro do C, que pode ser o Grêmio. Flamengo e Bolívar repetindo o confronto da fase de grupos, que eles estavam no grupo E. Paulo Calçade, teremos São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, podendo ser o Grêmio também de um lado da chave. O outro, o Atlético Mineiro ou Grêmio, de repente, né? E Fluminense, e ter uma chave que não temos brasileiros. Esse chaveamento que a gente acabou de ver é uma das coisas mais importantes de uma competição de mata-mata, porque define muita coisa. Define o teu caminho, quem tem mais pedras no caminho, quem tem menos. Por exemplo, o River Plate é final na Argentina. O River Plate espera estar na final. São 5 vitórias brasileiras nas últimas edições. Então isso, tá bom, né? Isso incomoda muito, né, o futebol argentino, até o futebol sul-americano. Se Libertadores virar um passeio de brasileiros, os caras não vão gostar muito. O River Plate pode só encontrar um brasileiro na semifinal. Sim. Né, para disputar, né, para chegar à final. Já os brasileiros vão se encontrar nas quartas. Isso é bem possível que aconteça. Por exemplo, São Paulo, se passar pelo Nacional, pode ser Botafogo ou Palmeiras. Isso é um baita clássico brasileiro. Nossa. Imagina o São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Botafogo. Botafogo começou com 2 derrotas, depois se reergueu na Libertadores e pode crescer. O que a gente não pode esquecer, Alex, a gente está falando de jogos em agosto. Em agosto tem uma Copa América pelo meio do caminho, tem uma janela de contratações do futebol europeu aberta, pode sair, também pode chegar jogador, a gente não sabe. Então, assim, esta configuração é muito importante neste momento, a fotografia de momento. Porém, em agosto, muita coisa pode se apresentar diferente aqui na nossa tabela. Agora, Peñarol, primeiro do grupo C. Pode ter um Peñarol e Grêmio, aí Flamengo e Bolívar. Agora, o Flamengo volta para a altitude, onde a altitude eram 2 times com altitude. Ele tinha em Bogotá, ele teve que enfrentar em Bogotá Milionários, 2.650 metros. Vai a La Paz a 3.600. Faz toda a diferença porque os times bolivianos venceram as 3 em casa. O Strongest e o Bolívar. Então, olha o peso da altitude nesta atual edição. E o dia que o Manchester City botar um pouquinho mais de dinheiro no Bolívar, eu não sei o que vai ser da Libertadores jogando nessa altitude. Do outro lado da chave, o Fluminense, que vai enfrentar o segundo grupo C. Se o Grêmio for o primeiro grupo A, ele vai para o outro lado da chave, que tem o Flamengo, São Paulo, Palmeiras e o Peñarol com o Bolívar. Agora, desse lado aqui, o Fluminense pode ser o The Strongest. Se o Grêmio for para o lado de lá, vem pra cá o Fluminense contra o The Strongest. Mas altitude de novo. Vamos pensar na próxima etapa. Não adianta pensar na semi ou nas quartas. Vamos pensar nas oitavas. Para quem não passou das oitavas, porque aí fica uma loucura. Então o Grêmio hoje, ele tem a seguinte situação. Se ele for o primeiro, ele tem o Peñarol. Não é uma moleza, mas é melhor do que enfrentar o Fluminense, talvez um clássico brasileiro, o atual campeão da Libertadores da América. Se ele for o segundo, ele terá o Fluminense pela frente. Análise completa a partir de agora no F90 e no Linha de... Cravou São Paulo nas quartas? Já. Já? Ô, Bubu, Já? eu quero fazer uma Não, fezinha. Eu aposto em quem aqui? Aqui, ó. São Paulo contra o Nacional. Fecha nele aqui, ó. Fecha nele, porque ele já cravou. Fecha nele. Primeiro te falar uma coisa aqui. Fala lá, quem que se classifica? São Paulo e Nacional? São Paulo. Deixa eu falar, em 92, quando do primeiro título do São Paulo Futebol Clube na Libertadores, nas oitavas foi São Paulo e Nacional. São 2 tricampeões da América e tricampeões do mundo. Um confronto sensacional.
Álvaro Recoba, treinador do Nacional, tricolor. São 2 tricolores, né? Tricolor uruguaio e o tricolor paulista. Mas o São Paulo decide em casa, e a gente sabe a força que tem o Morumbi, a torcida do São Paulo tá, né, zubeldizada ali, embora não tenha jogado bem ontem, ganhou, mas não tá jogando bem, tá invicto. O momento do São Paulo é bem melhor. Então o São Paulo tem um elenco melhor. Você nem jogar, então. Não, vai ter que jogar, tem que entrar em campo. Tá. Senão você WO. Se você não jogar, você é eliminado por WO. Você já né? cravou o Nacional, Entendeu? o São entra em Paulo campo. classificado. Então, eu tô dando lembranças de 92, São Paulo passando exatamente nas oitavas pelo Nacional. Aliás, o São Paulo também passou... Bubu, e do outro lado, quem chega na final contra o River? Então, aí é uma incógnita, porque você tem muitos candidatos. Você cravou o River. Eu falei, todo. um brasileiro. Sim. Agora eu não... Mas qual? Precisa ver. também, Aí precisa ver. Qual? Não, vamos deixar ele aqui, pensar. Zé, vai acabar a graça, né? Não, vai. Continua na vai. análise São Paulo e Nacional, que vamos guardar essa daí, que ele vai, no final do programa, ele vai dar esse Então, nome. Ele tem que trazer, Cara, né, Zé? faltam O São Paulo, historicamente... mais de 9 semanas. Meu Deus do céu. Então, o São Paulo vai recuperar. O Rato já está praticamente pronto. Já tá o São Paulo São classificado, Paulo ele talvez falou. contrate um lateral esquerdo, né? A gente sabe que tem um tempo de janela aí para contratar jogadores. Então, para mim, no momento, o São Paulo é bem superior ao Nacional. Não é pouco, não, é bem superior. Então, para mim, é um adversário bastante acessível em termos históricos. São Paulo costuma eliminar o Nacional quando encontra ele. E também, no momento atual, o futebol uruguaio não ganha uma Libertadores desde 88, com o próprio Nacional. Desde 2011, um uruguaio não chega na final. Então, o futebol uruguaio, muito por questões econômicas, hoje é um futebol muito mais limitado, né? Basicamente vive de exportar atletas. Então, o Nacional é um adversário muito acessível. Nesse confronto das oitavas, o São Paulo se deu bem. O restante da chave... Vamos focar no São Paulo e complicado pro São Nacional. Paulo, mas nas oitavas, para mim, São Paulo, para mim, muito favorito. Ô Zé, agora, esse jogo contra um time, como lembrou bem o Bubu, de um mercado, né? O campeonato uruguaio, os times uruguaios são tradicionais, mas não estão conquistando, né, a América como conquistavam na década de 80, 90. Tem algum perigo para o São Paulo? Que perigo tem esse adversário nacional? Não, eu acho que o perigo tem para todos os times. Acho que o menor aí, eu acho que em termos de preocupação, respeitando, é lógico, porque tem a altitude, né, que é uma coisa que pode influenciar muito, que é o Flamengo, mas acho que o Flamengo deve passar. É que, assim, tem muito tempo, né, até chegar a esses confrontos, assim. Mas eu não... Nacional. O Nacional tem uma... Você viu, eu estava pesquisando aqui. O Nacional empatou com o River, né, fez alguns bons jogos e, assim... É um time que tem tradição, como o São Paulo tem. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante nesses 2 jogos, nesses 2 confrontos. O São Paulo decide em casa, né? Que eu acho que isso aí conta muito, porque o São Paulo, quando joga em casa, a sua torcida, eu acho que isso é muito favorável ao São Paulo, mas tem outros elementos nesse confronto, né? Que eu acho que aí são 2 jogos, 2 finais. Acabou a primeira fase que você conseguiria recuperar ou não. Então aí, por exemplo, o São Paulo com o Zubeldia conseguiu encontrar uma regularidade, mas, por exemplo, contra o Cruzeiro, primeiro tempo não foi bem, segundo tempo já melhorou. A gente está falando disso, analisando isso por conta dos jogos até ontem, entendeu? Até chegar a esses confrontos, muitas coisas irão acontecer, talvez jogadores irão chegar, irão sair, né? A gente sabe disso. Mas eu acho que a tradição, ela nunca você não pode desprezar nunca essa tradição. Né? E ainda mais uma rivalidade que vem sendo acirrada a todo ano. Porque, assim, nós estamos falando de... Há quanto tempo que o Brasil está jogando final de Libertadores e também de Sul-Americana? Palmeiras, Flamengo, Santos, né, chegou no final, Palmeiras, Flamengo, você vê quanto tempo nós estamos assim. Então, todo mundo quer ganhar do futebol brasileiro. Você assiste os jornais, os programas argentinos, a cada dia que passa a preocupação deles é a distância que existe entre o futebol argentino e o brasileiro por conta da questão financeira. Mas a questão financeira, muitas vezes, ela não entra em campo, né? A gente deve botar 7 brasileiros de 16 classificados. Tem muita coisa, não tem como, né? Mas sobre esse dinheiro, rivalidade o dinheiro pode ser um negócio importante. O Nacional precisa de dinheiro. Só para te lembrar que antes desse confronto, dia 14 de agosto, o São Paulo pega o Palmeiras pela tabela do Campeonato Brasileiro. Então pode ser que o São Paulo continue. Não, sim. Os dois o que eu estou citando é que o Brasileirão não para. E aí, é o seguinte, as coisas podem... uma arma que tem o Nacional... Nem na data FIFA vai parar. Nem na data
Aguenta, filho. Tem uma decisão importante pro Nacional tomar o seguinte, que uma coisa é você enfrentar o Nacional no Gran Parque Central, que é um estádio alcanhado, é um campo menor, onde ele faz a pressão Caldeirão. Só que ele perde dinheiro. Então, se o São Paulo joga no Centenário, em Montevidéu, parece mais com o Morumbi, a torcida fica mais longe, a pressão é menor, o São Paulo normalmente joga bem ali. Então, o São Paulo, o Nacional fica nessa sinuca de bico. Manda o jogo no estádio Centenário, ganha mais dinheiro, enche lá e tal, não sei o quê, ou leva o São Paulo para um alçapãozinho ali, que é... Alçapãozinho não, um alçapão, não é tão pequeno, 30 mil lugares ali. Então o Nacional pode complicar para o São Paulo no jogo de ida se levar para o Gran Parque Central. E ainda vai ter a definição. Agora, Pedro, o São Paulo pode chegar daqui a 2 meses, que é dia 14 de agosto, vamos colocar assim, mais embalado do que nunca se o Zubeldia não perdeu até agora. E é claro que é um exercício de futurologia, como você gosta de dizer. Mas esse São Paulo pode ter mais 2 meses de trabalho do Zubeldia mais encorpado, né? Poder pode tudo. Hoje é dia 3 de junho. Nem tudo pode, não sei se você sabe. Pode tudo. Você sabe que só não pode... Então, vai. Aí fazer coisa errada. Exatamente. Isso é importante. 2 meses atrás, corta para 2 meses atrás, ou 9 semanas, final de março, certo? O que era o São Paulo? O que era o Botafogo? Palmeiras era outro desenho, o próprio Flamengo era uma... O Tite, há 3, 4 semanas atrás, tinha gente querendo que ele fosse para Forca, praça pública, demitido. O Atlético Mineiro não sabia o que fazer na temporada. Daqui a 9 semanas, eu não sei. Por exemplo, o grande favorito na visão do Bubu é o River. O River hoje joga mais bola que o São Paulo? Não sei. Não sei não, eu acho que não. Não sei se o momento é mais tranquilo do River do que pro São Paulo. Ganhou do Tigre bem ontem. Não, tudo bem. O São Paulo ganhou ontem, perdeu o clássico, empatou porque não podia, foi eliminado em mata-mata. Então, assim... A melhor campanha... Quem fez mesmo a melhor campanha na fase de grupos? Foi ele. O Palmeiras fez a melhor 5 ou 4 das últimas melhores campanhas, nem por isso ganhou todos. Eu acho que tem muita coisa que vai mudar em 9 semanas que não dá pra virar aqui e falar vai acontecer. O que eu acho o São Paulo tem margem de evolução e vem numa crescente. O Flamengo hoje a gente pode falar tem margem de evolução há muito tempo, porque tá precisando evoluir há muito tempo. E vem numa crescente. O Botafogo com o Arthur Jorge, quando o Arthur Jorge chega, eu achava muito interessante o que o Arthur Jorge poderia fazer e pensava que aquele time para 2, para 3 meses para frente ia jogar muita bola. Em pouco tempo eu já vejo o time do Botafogo jogando bola e sabendo o que quer. O que ele pode fazer em 9 semanas? Tem margem também. Palmeiras. Palmeiras, para mim, é um time que ele precisa se reinventar dentro do seu tempo. Isso não é uma crítica, porque o Abel já se reinventou dentro do que tem em mãos para arranjar soluções muitas vezes. A gente passou tempos falando que não tinha ponta e não tinha volante para jogar, que não ia dar, reinventava um volante, reinventava um ponta. Não tem lateral, coloca o Mike de ponta. Não tem jogador para beirada, inverte. Então, o Palmeiras ele sempre arranja soluções. Em 9 semanas, em 9 semanas eu vou falar que o Abel não é capaz de dar uma solução. Ele vai receber um Felipe Anderson. Ele vai receber aos poucos o Dudu para entender como é que tá. A gente não sabe o que pode ter ainda dentro de uma janela. Então, tem muito clube que você precisa olhar e falar, isso aqui tem margem de evolução. O Fluminense, para mim, ele tem problemas. Guarda pra você falar daqui a pouco do Flu. A gente sempre sabe que o problema tem com o Diniz. O Diniz ataca com muita gente pro mesmo lado, então fica meio bagunçado para recompor. Então a defesa precisa estar muito sólida, não tem aquele cara que corria sempre para trás que era o André, mas vai chegar o Thiago Silva. Então eu vou dizer que esse time não pode se fortalecer para um mata-mata? Tem muita coisa que pode acontecer. Agora, eu acho que a lógica me aponta que o São Paulo passa pelo Nacional, que o Atlético passa pelo São Lourenço. Bom, Palmeiras e Botafogo, eu não vou... Mas São Paulo e Nacional passa o São Paulo, na tua opinião, eu acho favorito. Que São Paulo e Nacional passa o São Paulo. São Paulo e Nacional também se encontraram nas oitavas em 2008, 0x0 lá, 2x0. O Nacional nunca fez um gol no São Paulo, em mata-mata de Libertadores. São 2 confrontos... 3 vitórias do São Paulo, empate, o Nacional nunca fez um gol sequer do São Paulo. Mas, agora vamos para o outro confronto. É gol, meu irmão, porque o clube do São Paulo é um dos maiores clubes do mundo, São Paulo. Não tem para ninguém. O que pensar do Caleri, você, Souza, e do Lucas também, em relação ao que tá fazendo com o Zubeldia, porque é uma coisa da água pro vinho. E outra coisa, né? O Lucas volta agora de lesão, ficou um tempo fora, né? Teve lesões seguidas. E quando volta, tá jogando. E a gente sempre falou aqui, o Lucas vai ajudar o clube muito, muito. É um cara que tem arrancada. O Caleri, todo mundo fala, não, mas ele só jogou no São Paulo. São Paulino... frango do goleirão do Cruzeiro, hein? Pelo amor de Deus, hein? Sabe como tomar um frango desse, hein, Veloso? Sabe como que é o nome dele? Anderson. Por isso, né? Tomou esses 2 frangos aí, Anderson. Você é um brincalhão tomar 2 frangos desse, voltando pro Souza. Todo mundo só fala, né? Ele só jogou no São Paulo, não é? São Paulino só precisa que interessa pra vocês é isso. Quer saber se ele jogou lá.
O que interessa pro torcedor é que ele tem a cara do São Paulo. Não, ele é um baita jogador. Cara, esse cara, ele é brigador. Você vai perguntar para todos os zagueiros hoje qual é o pior atacante. Se ele sair do São Paulo, qualquer time contrata o Calheri hoje. Ele é um absurdo, cara. O cara absurdo esse cara é. Joga machucado, você não vê reclamando marca volante, dá porrada, vem pra cima. E o torcedor entendeu. 40 mil pessoas de novo. Isso é uma coisa impressionante. 40 mil pessoas. Sábado à noite, 9 horas da noite. Eu vi, eu tava fazendo um jogo do Corinthians. 9 horas da noite foi Corinthians. 9 horas da noite, sábado foi o Corinthians. Foi o Corinthians. 6 horas. O São Paulo foi 6 horas. O São Paulo foi 6h30. 6 horas. Porque a hora que eu vim fazer o programa aqui, o apito final, já tava difícil para chegar aqui na Band, do tanto de São Paulinos que tinham ali perto de casa. Parabéns a eles todos. Né? Em relação ao Calheri, qual a visão que você tem do Calheri, meu querido Veloso, e depois também o nosso querido Alfinete arrebentando lá no Corinthians? O Calheri, ele perturba tanto que ele provoca a expulsão ali é o Marlon. É o Marlon. Que isso que o Marlon fez pra ele, cara? Entrada nele, porque ele irrita os caras. Que desleal, velho. Aí ele dá uma entrada dura como essa, é expulso. E ainda prejudica o Cruzeiro e a Mas, São Paulo. Ele deu amarelo, o árbitro foi no VAR depois que expulsou. Absurdo. Ele veio por cima. E o São Paulo tá jogando muito bem com o Zubeldia. Começa o jogo, você começa com 1-0 e depois o adversário perde um jogador, aí fica do jeito que o São Paulo... Aí fica uma teta, né, Veloso? Joga fácil daí, né, São Paulo? Você já viu muitas tetas jogando futebol, Veloso? Já encontrei umas por aí fácil. Molezinha. Umas molezas? Umas tetas molezas? Molezinha. É molezinha, Veloso? Que isso? Pega aquele time numa nhaca danada. Mesmo, Veloso? As tetinhas, Veloso? Que fase que você tá, hein, Veloso? E aí, Alfinete? Molezinha já. O que você pode falar do nosso querido Calheri? Toca no Calheri que é gol. O Calheri é aquele jogador que ele é decisivo dentro da área, né? É aquele centroavante que dentro da área não perdoa mesmo. Olha esse gol que ele fez. Exatamente. Não é aquele craque que fora da área busca o jogo, né? Mas dentro da área, quando ele tá quando ele tá bem, ele garante mesmo as vitórias pro São Paulo. E a gente tem que falar também do treinador, né? O Zubeldia, que a gente fala que não existe varinha mágica, mas pelo jeito ele trouxe. Porque o que ele fez com o São Paulo, fazia tempo que eu não via um treinador chegar, porque o São Paulo, pra mim, ia brigar lá embaixo também. Ele mudou completamente o time de São Paulo. Parabéns, né? Pode falar. Jogadores, recuperou o Juan. Sabe o que mais que eu acho que ele fez? Desculpa, o Wellington. Quando ele chega e ele sabe de todos os problemas do Ramos Rodrigues. E o elenco já sabia tudo o que estava acontecendo. Com o Dorival Júnior e principalmente com o Thiago Carpini. Ele chega, primeiro jogo ele bota o cara para jogar contra o Palmeiras, que foi 0-0. Sabe o que ele faz depois? Meu irmão, muito obrigado, tchau. Sabe o que o grupo fez? Pô, esse cara é gente boa. Esse cara quer o bem nosso. Aí, se você vê a disposição dos jogadores do São Paulo num jogo com o Zubeldia e com o Thiago Carpini, é outro time. É outra vontade, é outra visão de cobertura, é outra visão de chegada ali de fundo, é outra visão para fazer o gol. Meu irmão, a gente sabe disso que jogou bola, truta. Ninguém vai a mais o Wellington, ninguém não acabou vai tudo. Então lógico que tá explicado. A varinha de condão tem nome. Lógico que tem. A saída do Ramos Rodrigues. A gente fala, cara, a gente teve dentro do vestiário e a gente sabe, se o jogador olhar pro treinador e não ver comando, esquece. Esquece, irmão. Esquece. Olha os números dele. Irmão. 10 jogos, 8 vitórias. 2 empates, nenhuma derrota. Isso que eu mais gosto. 19 gols e 4 sofridos. 87%. 87%. Bota os gols do Calheri aí agora, para toda a torcida do São Paulo, pro Júlio Casares. Vamos lá! Que eu mostrei para vocês três, Lucas e principalmente o Calheri. Eu gosto muito. Os dois estão voltando, né? Estão retomando o melhor condicionamento, mas já estão jogando muito. O Lucas é impressionante, né? Ele carrega o São Paulo. Joga ali por dentro, ele arma, ele faz gols. É um jogador decisivo. E o Calheri, né? Que é um jogador que dá para contar sempre. É esse tipo de jogador que vai estar brigando, vai estar lutando ele é bom sem de bola. bola. Eu prefiro o Calheri do que o Lucas no meu time. Eu acho que o Lucas é mais... Eu concordo com você. Mas é mais habilidade, é mais bola. Mas o Calheri é muito. Mais bola, mas o Calheri é o finalizador, né? Nossa Senhora. Que, por sinal, daqui a pouco a gente vai mostrar o chaveamento para vocês da Libertadores e da Sul-Americana. O Corinthians pode pegar o Bragantino ou o Barcelona de Guayaquil. Os dois vão se enfrentar e aí vamos ver quem que vai ser. O que você pensa do São Paulo e também da melhora, né, principalmente do Calheri e do Lucas em termos de gol. Parabéns ao Lucas, que fez um gol muito importante e jogou muito. O Lucas contra a equipe do Cruzeiro. São dois jogadores muito importantes, junto com o Luciano, que também tem feito uma temporada importante para o São Paulo. Isso é tudo crédito do Zubeldia, né? Tudo o quê? Crédito do Zubeldia. Mas o que é banco ele agora? Não, crédito é Mastercard ele?
tudo... É no débito ou no crédito? Mérito, entendeu? Mas aceita Pix? É do crédito ou do débito? Aceita certo. todo tipo, entendeu? Todo tipo. Então, o Zubeldia recuperou os jogadores, também a parte defensiva com o Alan Franco. Quando eu disse aqui ano passado, alguns... Rodrigo Nestor, meu irmão. Não, o Nestor é craque. O Nestor é diferente. Ele não tem crédito ainda não, porque ele não ganhou título não no São Paulo. Ganhou. Calma. Nestor? Não, tô falando do Zubeldia. Não, o Zubeldia ainda não. Mas que crédito que ele tem? Não, o Zubeldia só tá invicto. De mexer no time, de trazer de novo o time A menos Souza também com o Zubeldia. Não ganhou nada ainda, hein? Não, mas... Daqui a pouco vocês vão botar o cara que é o Tele Santana. Não, aí não. Mas são 10 jogos, né? Não é um jogo, 2 jogos. Ele ainda tá na grande família. Ele tá com o Augustinho. Ele tá na grande família ainda. Pra ele ganhar... Calma também, não vamos... daqui a pouco... Calma, Souza. 87% de aproveitamento. Tá certo, Souza. E outra coisa... Outra coisa o quê? O time não perde fora de casa também. Verdade, Souza. Que sofreu muito ano passado. Então, Sofreu demais, Souza. 40 mil pessoas você botar no estádio. Verdade. O torcedor entendeu, o torcedor começou a apoiar de novo. Hoje é o time que mais leva a torcida hoje é o São Paulo. Então o torcedor entendeu isso. Então, graças a quem? A ele também. Tem a mão o Milton dele. Cruz, né, irmão? Não vou falar igual o Sgabi, Ele encostou no Milton Cruz e ele sabe que o Milton Cruz é monstro, cara. O que o Milton Cruz tá fazendo de bom pra ele, vocês não têm ideia, senhor. Eu não vou falar igual o Sgabi, que falou que tinha um dedo, que sentiu o dedo do Dorival, mas eu acho que tem a mão do... Opa! Não, a mão no time, entendeu? Mas peraí. Calma. Agora você deixou o negócio... Respira. O meu médico, doutor Pedro Rosolém, um baita de um médico particular, urologista incrível. Um beijo pro senhor, obrigado por você salvar minha vida, doutor Pedro Rosolém. Deixa eu falar, mais um dedo ou uma mão? No time, eu falei no time. Ele falou que você preferiu uma mão? Não, eu não falei. Foi isso que você entendi? Foi, não, você entendeu exatamente o que ele disse. O que ele disse? Falou que ele tá... Eu não quero ser igual o Sgarbi. Que sentiu o dedo, você sentiu a mão. Não, olha só. Eu disse a mão no time. Tudo bem também, Souza, o que tem? No time, não falei dedo. Doutor Pedro Rosolém, eu te amo, doutor Pedro Rosolém. Eu tô quase nessa fase aí. Parmeirense, meu urologista monstro. Tô quase na fase. Tem que fazer exame de próstata, gente, senão depois é tarde, hein? Depois é tarde, digo eu, tá? Que é o dedo e que tá tudo bem. Tá aí, galera, eu trouxe pra vocês do F90 da ESPN Brasil, o pessoal falando sobre o adversário do São Paulo nas oitavas de final da Libertadores, o Nacional, confronto definido, adversário definido. E o São Paulo agora já conhece, né, o seu adversário, torcedor que estava ansioso, né, para conhecer. E agora é se preparar, né? Vale lembrar que os 2 jogos, né, das oitavas vão ser disputados só em agosto. O São Paulo vem numa crescente aí, mantendo uma regularidade muito boa com o Zubeldia, uma sequência de vitórias em 10 jogos, tem 8 vitórias, 2 empates. Espetacular, né? O começo do Zubeldia, a gente torce para que mantenha assim, né? Jogando esse bom futebol, conquistando vitórias importantes e agora é se preparar, né, para a sequência dos próximos jogos. Próxima partida no Brasileiro contra o Inter e se preparar também para a sequência, né? Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, que vai ser disputada aí as oitavas em agosto. Eu vejo o São Paulo chegando muito forte nesse mata-mata da Libertadores. É um forte candidato a avançar para as quartas de final. Mas é claro, né? É Libertadores, jogo complicado, adversário difícil, mas o São Paulo, na minha opinião, é favorito sim. A gente vai ver como é que vai chegar para esse confronto, né? Lá em agosto. A gente torce para que continue, né, jogando esse bom futebol. Claro que uma hora ou outra uma derrota vai acontecer e a gente precisa ver como é que vai se comportar, né, o São Paulo quando perder o primeiro jogo aí com o Zubeldia. Mas o trabalho dele é espetacular, né? Um ótimo trabalho. São Paulo está no G4 do Brasileirão, briga pelo título, tem elenco, tem time para brigar pelo título e na Libertadores também é um forte candidato. Agora já conhecendo, tem a chance de se passar do Nacional, um confronto de times brasileiros, quem sabe, né? Mas é aguardar. Primeiro é focar nas oitavas, aí sim depois pensar em uma possível quarta de final de Libertadores. Comenta aqui abaixo o que você achou do adversário. Está confiante, acreditando que o São Paulo vai conquistar o título da Libertadores? Deixa a sua opinião aqui abaixo. Valeu e até a próxima, galera.